Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Obrigada pela presença. Essa mesa chama Troia de Taipa, e Troia de Taipa é a forma como o Euclides, nos Sertões, em certo momento, se refere a Canudos. Por isso a escolha desse nome, que foi uma sugestão do historiador José Murilo de Carvalho, que deu a honra da presença dele aqui pela primeira vez na Flip. E honra ainda ter duas mediadoras que vão conversar com ele, que são uma grande socióloga e uma grande historiadora, Ângela Alonso, Heloísa Starling. Obrigada. Boa mesa. Boa tarde. Eu acho que a gente, agora de tarde, nós vamos ouvir um grande explicador do Brasil. Então, vamos abusar, porque acho que é o momento de... Estamos diante de um dos maiores pensadores do Brasil e, talvez, um autor que trabalha a interpretação do Brasil, né? O professor Zé Murilo faz isso e transita em várias áreas do conhecimento, ciência política, história, sociologia, e isso explica, talvez, por que ele engendre as soluções e o pensamento que ele produz. Ele é da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Brasileira de Letras. Ele diz que tem muito orgulho de ter o título de doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra. Eu acho que ele também tem que ter muito orgulho de ser graduando ter feito a sua graduação na Universidade Federal de Minas Gerais. E ele está lançando aqui na Flip 2 livros muito importantes que nós vamos discutir. Um é a Jovita e o outro, que é uma mulher incrível, e o outro é um dos livros mais importantes, atualizado, que é Forças Armadas e a Política no Brasil. Zé Murilo, você esqueceu de falar que ele é mineiro, que ele tinha pedido muito para ser apresentado como mineiro. Isso! E o pior é que a mineira não falou isso, né? Quer dizer, eu não posso voltar para casa. Tá? Você escreveu nesse livro novo, no Forças Armadas e a Política, tem um capítulo que é Euclides da Cunha e o Exército. E lá você escreveu um trecho em que você chama o poeta Carlos Drummond de Andrade e você diz o seguinte: o anjo torto do Drummond falou com Euclides da Cunha: vai, Euclides, ser goste na vida. E que Euclides foi ser goste na vida, foi ser goste no Exército, foi ser goste na engenharia e no casamento. Você escreve que o Euclides é o mais sublime dos gostes, né? E um personagem gauche é um personagem tímido, é um personagem que assiste tudo à distância, é um deslocado. Euclides da Cunha é esse personagem gauche? Você podia falar da sua relação com o mais sublime dos gauches. Boa tarde. Meus agradecimentos, inicialmente, a Fernanda e toda a equipe da Flip, pelo convite para estar aqui hoje. É a primeira Flip de que eu participei, estou flipando pela primeira vez. O agradecimento aos meus editores, a Marta Dachão e Flávio, de Todavia, as minhas, espero que não sejam algozes, mas espero que me tratem bem, mas são duas conhecidas, né, e respeitadas, né, uma historiadora e uma socióloga, agradeço muito, e, naturalmente, a esse público, grande público que está aqui hoje presente. Euclides Gauche. O mais sublime dos gauches. Essa sua frase é bonita. Euclides, ele próprio se chama, né? Ele não usa a expressão gauche, mas ele é uma pessoa realmente totalmente desajustada em tudo que ele tentou fazer.
Começou pelo Exército, até entrar na escola militar. Tinha sido uma pessoa de família pobre que foi, né, estudar na escola militar, não porque tivesse qualquer vocação militar, mas por questões financeiras. Ele estava na escola politécnica, onde tinha que pagar para se manter no Rio. E na escola militar, não, ele tinha né, podia morar lá dentro, tinha uma ajudazinha financeira, ele foi estudar na escola. E naquele ambiente escolar muito agitado pelas as duas grandes questões da época, que era a abolição, né, e a República, ele, temperamento exaltado dele já se manifestou no famoso episódio da espada que ele tentou quebrar e jogou ao chão. Na realidade, ele disse mais tarde que não jogou a espada aos pés do ministro, mas ele jogou no chão, e o protesto era contra os colegas dele, porque eles tinham combinado de fazer uma manifestação. E na hora os colegas não deram o cano, né, não tiveram coragem, e aí ele jogou em protesto. Mas entrou para a história como se fosse, né, um protesto contra o ministro. Mas é o primeiro gesto dele, totalmente gauche, porque ele fez isso sozinho e pagou o preço sozinho. Os outros, muito espertos, escaparam. Mas a relação dele com o Exército, ele foi excluído do Exército. A relação dele com o Exército foi tumultuada o tempo todo. Ele estava cercado de militares. O sogro dele era militar, outros parentes militares. E, como terminou a vida dele, morto por um militar. E um filho também morto por um militar. Então, um desastre total, né, na relação com Forças Armadas. Com a Força Armada, não, desculpe, com o Exército. Não tinha nada a ver com Marinha, né? Só o Exército. A questão de Canudos também foi, ele acabou realmente se compatibilizando com o Exército, porque ele foi para lá como parte da assessoria do comandante da última expedição. E, naturalmente, fazendo ainda reportagens de acordo com que, na época, as fake news, né, da época dizia que aquilo era uma revolta monarquista. E, como sabemos, ele mudou totalmente depois a visão e acabou realmente o Exército sendo mal visto no Exército. Ironicamente, o oficial que o matou teve uma carreira no Exército que não foi prejudicada pelo assassinato, porque, inclusive, foi absolvido 2 vezes. Então, e depois vem o casamento. Casamento que, todos sabem, foi um desastre total. E aí, parte, naturalmente, da culpa era dele também, porque ele vivia fora do Rio, deixava a esposa sozinha em casa e acabou terminando nessa tragédia e outro gauchismo. Então, realmente, ele se deu mal em tudo, exceto na escrita dos Sertões. E eu estava outro dia lendo, né, como ele disse que ele tinha, na época, o problema de raça era muito forte, né, dominava o pensamento. E, sobretudo, ele fala sobre, por exemplo, o problema de mestiço. Ele era um mestiço, na realidade, um caboclo, né, de sangue indígena. E ele faz uma descrição dos mestiços como temperamentos instáveis, né, temperamentos, né, imprevisíveis, com altos e baixos, etc. Eu tenho a impressão que ele estava um pouco se descrevendo nisso, né, nessa coisa. De qualquer maneira, como a frase diz, foi um gaucho na vida toda e é o maior dos gauchos. Né? O maior dos gauchos. Bom, aproveitando aí o gancho desse período, durante o Floriano, quando foi a Guerra de Canudos, o patriotismo era muito vigoroso no país, né? E o patriotismo aparece também no Jovita, que você fez agora. Que é um livraço, a Jovita. A Heloísa me prometeu, me fez prometer não dar spoilers do livro, mas a Jovita, eu vou contar só essa parte, é uma mulher que se passa por homem para tentar se alistar para a Guerra do Paraguai. O resto vocês ficam com o livro.
Mas o patriotismo é uma das inspirações da Jovita, e o patriotismo é um grande tema na sua obra também, né? Você tem aquele artigo sobre o motivo edênico, em que você discute a natureza como central na representação da nacionalidade brasileira. Depois, no Formação das Almas, você discute outra vez os símbolos nacionais, a relevância que eles tiveram na construção da legitimação da República. E é um tema, como a gente vê, que não sai de moda no Brasil, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o patriotismo e essa longa duração dele. A independência do Brasil, em 22, foi um movimento, não foi um movimento nacional, né? Foi um movimento que se passou no Rio de Janeiro. E lá no Mato Grosso, deve ter ficado sabendo 3, 4 meses depois que o Brasil estava independente. Isso só nas capitais das províncias, naturalmente, por causa a única comunicação nacional era por navio. Fora isso, sem telefone, sem telégrafo, sem nada, sem estradas, as pessoas ficavam sabendo bem mais tarde. Então, foi um episódio muito limitado ao Rio e às principais capitais. Então, não se pode dizer que a independência criou, né, um patriotismo, quer dizer, uma identidade brasileira. Certamente não. Depois pessoas começam a projetar isso para trás, né? Começam a projetar até em Pernambuco, em Minas Gerais, começam a dizer que a Inconfidência foi, né, também um primeiro passo para a independência brasileira. Não foi, não se falava de Brasil na independência, se falava de Minas Gerais, no máximo Rio de Janeiro. Mas isso é construído posteriormente. De qualquer maneira, em termos de factual, aquilo não criou essa identidade, porque nós brigávamos com os portugueses, mas a gente era parte portugueses eram parte do Brasil, isso aí era uma mistura muito grande, havia anti-lusitanismo, mas certamente não era elemento suficiente para criar um inimigo, para criar um outro e, portanto, criar um eu também. Isso eu creio que a primeira oportunidade que isso apareceu foi a Guerra do Paraguai. Quer dizer, a literatura sobre a Guerra do Paraguai, não vamos discutir aqui, mas é muito controversa, e todo mundo passou a ser verdade que todo recrutamento era forçado, era a laço. Olha, é preciso distinguir. No primeiro momento não foi. Quando foi decretada a guerra, quando o governo apelou para o voluntariado, isso repercutiu quase todo o Brasil, pelo menos na costa, esse chamado. E muitas pessoas se apresentaram como voluntários, em todo o país. E, no interior do Piauí, em Jaicós, uma cearense de 17 anos se apresentou, vestiu-se de homem e se apresentou para lutar no Paraguai. Isso já é em si uma coisa extraordinária. Quer dizer, lá no interior, não, vou lutar no Paraguai. E o que mais me impressionou foi que o patriotismo dela tinha uma conotação ainda muito mais avançada do que simplesmente defender a pátria, porque perguntaram a ela, depois ela foi denunciada, né, estava vestida de homem, denunciada, descobriram que era mulher e a entrevistaram. E aí perguntaram, mas o que você vai fazer no Paraguai? Você pode ir no setor de saúde. Não, eu quero é matar paraguaio. Aí falou, sim, mas por que você quer matar paraguaio? Veja a resposta dessa garota semi-analfabeta, de 17 anos. Eu quero matar paraguaio porque os paraguaios abusaram das mulheres brasileiras de Mato Grosso. O Paraguai tinha invadido o Mato Grosso naquele momento, e realmente houve violência. Agora, vocês imaginam essa consciência, né, feminista dessa garota naquele momento. Então, e aí sim, foi o primeiro momento em que começou a haver um nós e um eles, nós, os brasileiros, aí do país inteiro, e eles, os paraguaios, que precisava matar por causa dos abusos que eles fizeram.
E isso, né, depois se desdobra depois da Guerra do Paraguai, praticamente nenhum grande movimento galvanizou isso, porque a República dividiu. Então, galvanizou essa ideia de unidade, de identidade nacional. Quer dizer, houve um esforço grande. No livro Formação das Almas, eu tentei para criar esta identidade. Mas pesquisas que a gente fez no final da década de 90 passada, você perguntava por que você tem orgulho de ser brasileiro? Tem. Todo mundo tem. Por que você tem? Ah, bom, tem as 7 quedas, tem o Amazonas, tem as praias bonitas, tem isso, etc. Quer dizer, não se referia à nossa história. Percepção não era um orgulho do que fizemos na história. Então, aí realmente criou, né, a partir daquele momento, criou, né, um déficit digamos, de identidade nacional, na medida em que as pessoas não absorviam. Esta pesquisa foi feita depois do impeachment. Quase ninguém mencionou o impeachment como um feito nacional. E foi um grande feito do impeachment do Collor, quero dizer. Do Collor, eu ia lembrar. Eu já estava nervosa. Agora só temos 2. Eu já estava nervosa. Não vamos misturar as coisas. Enfim, e isto, do fundo, o que é? Realmente, esta falta de percepção, de sensação do povo de que eles criaram este país, né? E isto faz parte realmente do grande, digamos, do afastamento do povo da própria luta política, da própria luta partidária. Em 1945, 5% dos brasileiros votavam. Então, havia aí, né, uma imensa camada popular que não tinha do Brasil, né, não tinha o Brasil como, né, algo que foram eles que construíram. Então, já juntando com isso, um outro livro que você lançou recentemente tem esse título muito bonito, O Pecado Original da República. Então, eu queria que você contasse um pouco aí qual foi o pecado que nós cometemos e do qual nós não nos livramos. E como é que a gente conserta? Você tem que ir ao Papa, né? O Papa, engatando na resposta anterior, a República falava em autogoverno no Brasil, tirar o rei, mandar o rei embora, que ele não tinha nada a ver com a gente, era uma família, o privilégio de uma família real, então mandar o rei embora e nós vamos nos governarmos a nós mesmos. Mas quem era esse nós? Isso apareceu, de fato, no episódio não só da proclamação, que foi um golpe militar dado pelo Exército, né, e com os primeiros momentos também, a primeira legislação eleitoral, por exemplo. Quer dizer, não mantiveram a proibição do voto ao analfabeto. Então, no Império, 10% da população votava, na República, no regime novo, isso passou mais ou menos para 5%, por aí. Bom, o povo ficou de fora. O povo ficou de fora. É aí que eu uso a expressão pecado original. Foi não incluir o povo na proclamação. E o que aconteceu com o povo no início? Canudos, depois contestado. Quer dizer, não só foi incluído, mas houve um tratamento, quer dizer, um massacre em Canudos. Contestado foi um processo mais lento, mas foi a mesma coisa, um movimento messiânico, Paraná, Santa Catarina, que foi também combatido, inclusive com canhões. Então, essa ausência de povo, que só foi a partir da década de 40 que começou a haver uma participação eleitoral maior, a meu ver, é o nosso pecado original da República e fez com que, só muito mais tarde, e daí que nossa experiência de incorporação, várias das crises que vieram depois de 45, tinham um pouco, a meu ver, com a dificuldade de governos de lidar com essa tsunami popular que entrou via eleitoral. E aí criou realmente uma situação de crises permanentes, ou periódicas,
não permanentes, periódicas, que a primeira delas foi em 64, naturalmente. Não, 54, depois 64, e não sabemos onde vai parar isso, se vamos ter realmente uma capacidade de absorver esta população, não só politicamente, mas também socialmente. Você está falando de 64, você acabou de relançar Contextos Inéditos, um dos livros mais importantes da sua obra, que se chama Forças Armadas e a Política no Brasil, né? E nesse livro, você atualizou o livro, você trouxe até os dias de hoje, e você traz uma análise dos militares até a conjuntura, até o governo Bolsonaro. E é evidente que os sinais de ressurgimento da interferência dos militares na cena pública hoje têm nitidez e muita profundidade. Mas as Forças Armadas não são mais as mesmas. Não sei, você vai me dizer se para melhor ou para pior, né? Mas eu queria que você falasse um pouco de como é que você vê o ressurgimento dos militares na cena pública, na política brasileira hoje. 64 me pegou estudante na Universidade Federal de Minas Gerais. Conta que você estava fundando conta sindicato. Que você contou para a gente agora há pouco. Conta que você estava fundando sindicato. Conta. Não, Camponês nos fins de semana. Eu fazia sindicato rural na época e parei um pouquinho antes de 64 e escapei da cadeia. Mas, aluno terceiro ano de Sociologia Política, para país dividido, muito dividido, talvez mais do que agora, falava assim, golpe para todo lado, ninguém sabia quem ia dar o golpe, né? se era o Jango, se eram os militares, se era não sei quem. E, de repente, veio o golpe. Veio o golpe, nós crentes, eu me lembro, né? Meu grupo, eu militava numa organização chamada Ação Popular. E, de repente, veio um golpe, não houve reação nenhuma, todo o esquema militar do João Goulart desapareceu, o esquema sindical desapareceu, não houve praticamente reação, e o golpe foi celebrado com 1 milhão de pessoas nas ruas do Rio. Nós ficamos perplexos, nós, isto é, que militávamos nessa organização, e outras organizações como o POLOP, como o Partido Comunista, etc., ficamos perplexos. Eu gosto de citar sempre a ideia. No dia seguinte, a gente andava pelas ruas de Belo Horizonte, o céu tivesse caído nas cabeças da gente. O que aconteceu? E, pior ainda, víamos os colegas nossos que militavam na direita armados, prendendo os colegas, de colega de sala. Então, e depois, logo a seguir, ficou claro que o general Costa e Silva falou: dessa vez nós não vamos passar o governo aos civis, dessa vez nós vamos ficar. Ora, isso era um rompimento muito grande, com tradição, pelo menos tradição próxima, desde a década de 30, 45, que os militares tinham começado a participar da política, mas sempre derrubavam o governo e passavam para os civis que os apoiavam. Isso aconteceu em 45, aconteceu em 54, a gente estava achando que ia acontecer em 64. Não, houve um corte. Os militares, não, claro, com as pessoas que os apoiavam, no grande negócio, a própria Igreja Católica apoiava, etc. E isso realmente me despertou. Eu falei, como é que nós não percebemos esta possibilidade? Como é que não vimos esse ovo de serpente sendo chocado na nossa sociedade? Então, aí comecei a estudar os militares por causa disso. E me viu, então, por essa história, que as Forças Armadas tinham uma história bastante complicada. Toda a República Velha, na realidade, os militares faziam um movimento de oposição ao governo, desde os tenentes da Proclamação da República, os tenentes da década de 20, tenentes e sargentos na década de 30. Mas na década de 30,
com toda a perturbação que houve na guerra, a revolta para todo lado, manifestações militares para todo lado, a ANL, a esquerda, a ação comunista, os fascistas de outro lado, quer dizer, também um país, quer dizer, o país dividido não é de hoje, a gente vem sendo dividido desde a proclamação da República. E aí um general na época, chamado Góes Monteiro, percebeu, como ele era muito inteligente, percebeu a situação, olha, exército, ele falava em exército, não pode ficar sujeito a isso, você tem que acabar com a política dentro do exército, para haver uma unidade de visão, para que o exército possa exercer a política para fora, para se tornar um ator político, não digo independente, mas um ator político forte, que tinha que ser levado em conta. E aí começou toda a história. É aí que ele se transforma numa força. Começou de uma força de oposição, passa a ser uma força sustentadora do poder, com as alianças eventuais que em cada momento aparecia. E isso, em 45, derrubaram o Getúlio, mas ainda não se sentiam fortes suficientemente para assumir o poder, mas até em 64 eles já tinham condições, e aí se unindo à Marinha e à Aeronáutica, de realmente assumir o poder e se transformar quase que em tutores da República. Ah, sim, esse é o título do capítulo, né? A República Tutelada. Por quê? Tutelar. E a partir daí, então, essa vem a discussão de hoje. A discussão de hoje que estamos voltando a 64, não estamos voltando a 64, quem são os militares hoje? Eu acho que durante o período da ditadura, esse período foi um período grande, 21 anos, e depois, na pós-ditadura, houve muita transformação interna nas Forças Armadas. Um jornalista me perguntou se é possível criar Forças Armadas democráticas no Brasil. Eu respondi, não há Forças Armadas democráticas em lugar nenhum do mundo. Quer dizer, há Forças Armadas que aceitam as regras da democracia. Mas não que sejam, toda a ideia de hierarquia e tudo isso não tem nada a ver com, mas que aceitam. E isto, a pergunta então quem aceita eu chamo de soldados profissionais, são forças armadas profissionais. Quem não aceita são forças armadas políticas e semiprofissionais. Houve avanços no profissionalismo neste período, inclusive depois da redemocratização, então, sobretudo na Marinha e na Aeronáutica, no Exército, nem tanto. E a pergunta agora era esta. Isto quebrou esta tradição que estava se construindo ou não? O famoso episódio do general Vilas Boas, na véspera do julgamento do Lula, foi nitidamente uma intervenção política. Agora, a Marinha e a Aeronáutica ficaram quietos, não falaram nada, mas o Exército falou, e depois o general fez uma declaração realmente ainda mais intrigante, dizendo que ele fez aquilo porque a situação estava no limite. Como está no limite? Isso significava que havia dentro da força uma pressão grande nessa direção. Alguns estão inventando aí que eram os oficiais subalternos, etc. Eu acho que não há informação sobre isso. Eu acho que era o próprio alto comando do Exército. Então, foi uma intervenção política e que teve consequências. E aí eu comecei, nessa introdução, a rever as nossas constituições. E vi que nós temos Constituição republicanas, né? Tem 91, 34, 37, 45, 87, 67 e 88. Em todas elas, é claro, no início da República, por pressão militar, está atribuído uma tarefa política às Forças Armadas. Todas elas, inclusive na última. Manter o equilíbrio entre os poderes. Está lá na Constituição. Então, foi pressão do general Leônidas na época.
Mas isso é uma coisa realmente muito séria, quer dizer, a tutela da República está, de alguma maneira, na nossa Constituição. Daí que eles podem sacudir a bandeira, não, é constitucional. E aí o problema se torna muito mais sério, muito mais sério. E eles se apoiam, de outro lado, em algo que é indiscutível. As Forças Armadas são a instituição mais respeitada no Brasil. As pesquisas populares mostram isso. Então, cria-se aí uma situação complexa, quer dizer, de um lado, uma reação grande, sobretudo daqueles que sofreram a ditadura, contra essas interferências, de outro lado, este esteio constitucional e este apoio grande da sociedade. O que eles sempre trazem na discussão, não. Vocês não gostam de nós, quer dizer, vocês, sobretudo, 3 categorias. Isso pesquisa mostra. Pergunta aos militares, quem não gosta de vocês? Quem não gosta de nós, eles dizem claramente, são jornalistas, são intelectuais e são artistas. São os grandes inimigos. Nós, né? Somos nós aqui. Somos né? nós. Mas cria-se aí, então, uma situação realmente muito, muito complexa. E, com isso, essa tutela, eu acho que a única maneira de resolver isso é que a gente crie um sistema representativo que não leve a crises, que a gente seja capaz de rotinizar a democracia e dispensar esse tipo de... até que se possa tirar da Constituição essa frase terrível da tutela. Deixa eu voltar a Euclides da Cunha, porque você disse uma vez que foi Euclides que te apresentou o Brasil quando você tinha 15 anos. Né? O adolescente de 15 anos teve uma compreensão mais alargada do Brasil lendo Os Sertões. E você hoje se tornou um grande explicador do Brasil. A sua obra vai orientar uma maneira da gente sentir e da gente pensar o Brasil. Mas tem um desencanto acompanhando a sua reflexão. Olha só, é como se, ao longo da sua obra, a gente percebesse uma espécie de desencontro do Brasil consigo mesmo. Né? Lá em 1999, você deu uma entrevista, olha como é que nós duas estudamos, você deu uma entrevista em que você já dizia isso, somos um povo que vive de sonhos desfeitos. Isso em 1999. Eu Zé Murilo, tenho certeza. Tenho certeza, vou te provar. Eu tenho convicções e provas, tá? Mas olha só, então, um país, somos um povo que vive de sonhos desfeitos. O que é que deu errado, Zé Murilo, no nosso desejo de futuro? Quantas horas nós temos aqui? Talvez seja um grande enigma brasileiro. Quer dizer, a gente, desde o Império, desde o início, havia aquela ideia de criar um grande país aqui, criar uma grande potência. Isso está nos documentos da independência. Vamos criar esse grande império. Isso perpassa o século XIX, perpassa, inclusive, na situação recente. E, neste ponto, por exemplo, os governos militares voltaram a isso e Lula também. Lula também voltou a isso, a ideia de criar um grande império. Agora, muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, que era a ideia de criar um grande império, estava presente nos Estados Unidos, que era o destino manifesto, como se chamava lá. O país está destinado a isso. Eles fizeram, nós não. Por quê? Por que não? E uma das coisas era essa, por exemplo, que eu falei, nessas pesquisas, as pessoas não valorizavam o que nós mesmos tínhamos feito, né? Quer dizer, começava a valorizar a natureza, né? As 7 quedas, as humanas, etc. E o que, agora, não só do lado da percepção, mas do lado da realidade, o que me preocupa muito hoje é essa distância
que nós temos, né, de realizar um país, digamos, que tenha um nível mínimo de igualdade das pessoas, uma democracia estabilizada. O impasse aqui que eu vejo, e agora adotando a postura chinesa, isto é, de olhar para trás e olhar para frente, porque nós não... Tem países que olham só para trás, como Portugal, outros olham só para frente, e nós só olhamos para o dia de hoje. Quer dizer, o passado nós sofremos de amnésia coletiva, o futuro a Deus pertence, e vamos viver... E o passado a gente não conhece. O passado a gente não conhece. Daí que eu começo agora um pouco, nessas disputas todas que nós temos agora, nos últimos 2 anos, eu fico pensando o seguinte: eu estou organizando um seminário sobre Brasil 2050. Vamos projetar isso para 50 e ver em que direção nós estamos caminhando e como é que nós podemos resolver estes problemas. E confesso que, se pega estatísticas econômicas, demográficas, e sobre escolaridade, série de coisas, eu fico achando que, né, nós, em primeiro lugar, temos que olhar para o futuro, mas que estamos brigando aqui neste momento, enquanto uma tsunami vem pintando que a gente não percebe. Isto é, como é que nós vamos incorporar os milhões de brasileiros, não só dos 13 milhões de desempregados, mas os milhões que são subempregados e, sobretudo, os milhões que não são mais empregáveis, dada o avanço da tecnologia que está eliminando empregos. Quer dizer, emprego vai virar, não só no Brasil, vai virar um privilégio. Como é que nós vamos fazer com isso? Crescendo a 1%, 1,5% ao ano. Eu realmente fico achando que nós estamos diante de uma... É preciso pensar nisso, é preciso projetar e fazer com que isso afete as nossas decisões, não só o nosso, mas no Congresso e tudo. Então, eu não queria terminar com uma acho que está quase terminando. Mas você tem que pensar que o Euclides está falando um pouco isso também. Está faltando os brasileiros párias, né? Ele está olhando para Canudos e dizendo falta cidadania. Você tem uma massa hoje nas periferias das cidades que são párias, né? A República não chegou até lá, né? Então falta esse pessoal também para ser incorporado, não? Deixa eu emendar uma Isso, coisa. vai. Você vê o futuro com alguma pitadinha de otimismo? De otimismo? Pitadinha. Pitadinha. Olha. Bom, aqui vocês têm que dar um desconto, porque eu sou uma pessoa do século passado, mas que eu já vivi praticamente todas essas crises desde 45, eu era muito novo ainda, mas de todas elas. Enfim, o que acontece? Hoje está chegando no fim, né? Tá, mas você pode falar que todo mundo vai ouvir aí. Mas realmente é uma postura que, com esse exercício que você faz de olhar para frente, é bastante negativa, né? Bastante negativa. Quer dizer, o país do futuro, não sei se a gente terá futuro. E você mencionou, o que é Canudos hoje? Canudos hoje são milhões de brasileiros. São esses milhões que não estão incorporados, não são tratados a canhões, mas de alguma maneira estão fora. E não pode ficar... Tudo bem. Canudos somos nós, né? Então, nesse sentido, é que eu realmente lamento, mas a minha posição pessoal, mas atribuo isso à idade. Não ao país, à idade. Não é ao país não é que o você país, atribui. sou eu. O problema é meu, não é do país. Então, eu queria agradecer a vocês. Acabou. E eu queria dizer também uma coisa, que é o seguinte,
eu estou particularmente, queria agradecer muito a Fernanda por esse convite, por estar ao lado da Ângela, que é minha amiga, e é uma grande intelectual, e por estar ao lado do Zé Murilo de Carvalho, que é uma grande honra. Então, eu estou, inclusive, muito emocionada. Muito obrigada à Fernanda por isso. Uma honra para mim também, claro. Obrigada.